Bom dia, alunos do SET Exíquia de Souza Brito, especialmente alunos do segundo ano. Então, aqui quem fala é a professora Fernanda Menezes. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 1, que fala sobre a teoria cinética dos gases. Então, peguem o livro de vocês lá na página 25. Nós vamos falar sobre a equação geral dos gases. Muitas vezes, a transformação de estado de um gás ocorre simultaneamente, com a variação de pressão, volume e temperatura. Nesse caso, para determinar o novo estado do gás, utilizamos a chamada equação geral dos gases. Essa equação foi obtida experimentalmente, mas podemos acompanhar sua dedução na ilustração apresentada a seguir, considerando 3 instantes de um mesmo sistema. Então, nós temos aqui o instante 1, o instante 2 e o instante 3. Em cada instante, nós podemos observar que tem pressão, volume e temperatura. Observe que, do estado inicial do gás, que é o instante 1, para o estado intermediário do gás, que é o instante 2, ocorreu no sistema uma transformação isotérmica. O que é uma transformação isotérmica? É aquela transformação onde a temperatura do sistema permanece constante. Então, do instante 1 para o instante 2, a temperatura do sistema permaneceu constante. Então, nós temos aqui uma transformação isotérmica. O que é que aconteceu? O volume, ele variou de volume inicial para o volume X, que é o volume intermediário. A pressão, ela variou de pressão inicial para pressão X, que é a pressão no estado intermediário. E a temperatura absoluta, que ela é expressa em Kelvin, ela permaneceu constante. Por isso, nós temos uma transformação isotérmica. Desse modo, nós podemos escrever a equação da transformação isotérmica, que é o quê? Pressão inicial vezes o volume inicial é igual a Px vezes Vx. Observe que, do estado intermediário do gás, que é o instante 2, para o instante 3, ocorreu no sistema uma transformação isobárica. O que é uma transformação isobárica? É uma transformação onde a pressão do sistema permanece constante. Então, do instante 2 para o instante 3, a pressão permaneceu constante e o que variou? O volume e a temperatura. Então, o volume variou de Vx para Vf, a temperatura absoluta, que é expressa em Kelvin, variou de Tx para Ti, depois para Tf, e a pressão permaneceu constante. Ela não variou. Por isso, nós temos uma transformação isobárica. Então, qual é a equação da transformação isobárica? Vx sobre Tx igual a Vf sobre Tf. Então, multiplicando essas duas equações, a equação 1 e a equação 2, nós vamos formar uma nova equação, que é a equação geral dos gases, onde eu tenho Pi vezes Vi sobre Ti igual a Pf vezes Vf sobre Tf. Essa daqui é a equação geral dos gases. Sendo I o estado inicial do gás ideal antes da transformação do estado e F seu estado final, também podemos escrever a equação geral dos gases de uma outra maneira. P vezes V sobre Ti igual a uma constante. A equação geral dos gases mantém a relação de proporcionalidade entre as variáveis de estado, que são elas pressão, volume e temperatura, já estudadas nas transformações isotérmica, onde eu tenho temperatura constante, isobárica, onde eu tenho pressão constante, e isocórica, onde eu tenho volume constante. Note que, se fizermos um gráfico da transformação de estado que ocorre ao mesmo tempo com as 3 variáveis, pressão,
volume e temperatura, obteremos duas hipérboles isotérmicas, que é a T1 e T2, sendo T1 menor que T2, temperatura 1 menor que a temperatura 2. O ponto A indica o estado inicial, o ponto B indica o estado intermediário e o ponto C indica o estado final da transformação do gás ideal. Então, nós vimos lá que no estado inicial, para o estado intermediário, a temperatura ficou constante e nós tivemos uma transformação isotérmica. E do estado intermediário para o estado final, que é do instante 2 para o instante 3, nós tivemos uma transformação isobárica, onde a pressão ficou constante. Vamos ver isso aqui no gráfico. Então, no instante A, nós temos volume 1 e pressão 1. Temos aqui a temperatura 1. No instante 2, que é o volume 2 aqui, nós temos volume 2 com a pressão 2. E nós temos aqui o volume X para a pressão que permaneceu constante. Então, no instante A, observe que a equação do geral dos gases engloba em uma única equação tudo que já estudamos. Então, observem aqui no gráfico, no instante A. Para o instante B, o que aconteceu? O volume diminuiu e a pressão aumentou. O volume diminuiu, a pressão aumentou e a temperatura ficou constante. Aqui, de B para C, o volume aumentou, a pressão ficou constante e a temperatura aumentou. A temperatura diminuiu, perdão. Por quê? Porque quando eu tenho a equação geral dos gases, ela vai englobar tudo que nós já estudamos, que é o quê? A pressão e o volume são grandezas inversamente proporcionais, ou seja, à medida que eu aumento a pressão, eu diminuo o volume. Se eu diminuir a pressão, eu vou aumentar o volume, porque são grandezas inversamente proporcionais. A pressão e a temperatura são grandezas diretamente proporcionais, ou seja, à medida que eu aumento a pressão, eu também aumento a temperatura. À medida que eu diminuo a pressão, eu também diminuo a temperatura. E o volume e a temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Porque à medida que eu aumento o volume, eu aumento a temperatura. E à medida que eu diminuo o volume, eu diminuo a temperatura. Foi isso que nós observamos aqui no gráfico. No instante A para o instante B, o volume ele diminuiu e a pressão aumentou. Por quê? Porque elas são variáveis inversamente proporcionais. No instante B para o instante C, o que foi que aconteceu? O volume ele aumentou, a pressão ficou constante. Então, se o volume aumentou, o que aconteceu com a temperatura? Ela diminuiu. Ela também aumentou, perdão. Por quê? Porque elas são grandezas diretamente proporcionais. Então, à medida que eu aumento o volume, eu aumento a temperatura. Vamos fazer aqui a questão 17 como exemplo, certo? Considere o diagrama. Então, nós temos aqui um diagrama onde ele mostra a pressão, o volume e ele vai dar também a temperatura. Responda. Qual o nome das transformações gasosas verificadas quando passamos de 1 para 2, de 2 para 3 e de 3 para 1?
Então, quando a gente passou aqui de 1 para 2, de 1 para 2, observem o que foi que aconteceu. Em 1, o volume era 4 e a pressão 2. Em 2, o volume era 8 e a pressão 2. Então, o que foi que aconteceu? O volume, ele aumentou, a pressão ficou constante, então a temperatura também aumentou, porque volume e temperatura são diretamente proporcionais. Mas que tipo de transformação é essa? Onde o volume e a temperatura aumenta e a pressão fica constante. É uma transformação isobárica. Então, de 1 para 2, nós temos uma transformação isobárica. Por quê? A pressão ficou constante. E o que é que nós temos de 2 para 3? De 2 para 3. Que tipo de transformação é essa? Então, nós podemos observar que em 2 o volume era 8 e a pressão 2. Em 3 o volume 4 e a pressão 4. Então, o que aconteceu? O volume ele diminuiu e a pressão aumentou, porque volume e pressão são inversamente proporcionais. Então, se o volume diminuiu e a pressão aumentou, isso quer dizer que a temperatura ficou constante. Então, se a temperatura ficou constante, nós temos uma transformação isotérmica, porque a temperatura ficou constante. E o que é que nós temos de 3 para 1? De 3 para 1, nós temos de 3 para 1. Em 3, o volume era 4 e a pressão 4. Em 1, o volume era 4 e a pressão 2. Então, o que foi que aconteceu? O volume ele ficou constante, a pressão diminuiu. Então, se a pressão diminuiu, a temperatura também diminuiu, porque são grandezas diretamente proporcionais. E se o volume ficou constante, que tipo de transformação nós temos? Nós temos uma transformação isocórica, onde o volume é constante. Agora vamos aqui para a letra B. Se a temperatura em 2 é igual a 227 graus Celsius, qual a temperatura em 3 e em 1? Então, nós sabemos que em 2 a temperatura é 227 graus Celsius. Em 2 é igual a 227 graus Celsius. Vamos transformar essa temperatura para Kelvin, porque nós utilizamos sempre a temperatura em Kelvin. Então, vai ficar 227 mais 273, que dá igual a 500 Kelvin. Então, em 2, nós sabemos que a temperatura é 500 Kelvin. Nós sabemos que de 2 para 3, a temperatura ficou constante. De 2 para 3, nós temos a transformação isotérmica. Então, em 3, a temperatura vai ser igual
a de 2, que é quanto? 500 Kelvin. Então, agora falta descobrir somente a temperatura em 1. Para descobrir essa temperatura em 1, nós vamos utilizar a equação geral dos gases. Então, nós vamos utilizar os valores da pressão, volume e temperatura 3 e da pressão, volume e temperatura no estado 1. Vai ficar P3 vezes V3, que é o volume 3, dividido pela temperatura 3, igual a pressão 1 vezes o volume 1, dividido pela temperatura 1. Vamos substituir os valores. Então, a pressão em 3 é igual a 4. O volume é igual a 4 também. E a temperatura é igual a 500. Em 1, a pressão é igual a 2. O volume é igual a 4. E a temperatura é igual a... Nós ainda não sabemos. Então, a temperatura é que nós vamos descobrir. Então, aqui vai ficar 4 vezes 4, 16. 16 dividido por 500, igual a 2 vezes 4, 8, sobre temperatura 1. Então, nós temos 16 T1 igual a 500 vezes 8, que dá 4.000. Temperatura inicial é igual a 4.000 dividido por 16. Temperatura inicial é igual a... Vamos ver aqui. 4.000 dividido por 16. 250 Kelvin. Eu posso dar essa temperatura também em graus Celsius. É só eu pegar 250 e subtrair 273, que vai dar menos 23 graus Celsius. Então, a temperatura em 1 vai ser 250 Kelvin ou menos 23 graus Celsius. Então, vamos passar adiante. Deixa eu só ver o tempinho aqui. Agora, nós vamos falar sobre a equação de Clapeyron. Clapeyron estabeleceu uma equação que relaciona as três variáveis de estado de um gás, que é a pressão, a temperatura e o volume, para uma quantidade de matéria. Então, agora, além de pressão, temperatura e volume, nós vamos ter M, que é a quantidade de matéria, a quantidade de mols de partículas. Então, considerando a equação geral dos gases, ele isolou o volume e transformou a constante em R. Então, quando ele isolou o volume e transformou a constante em R, ele achou essa equação. V igual a R vezes T sobre P. E partindo da hipótese de Avogadro, onde eu tenho volumes iguais de gases diferentes, nas mesmas condições de pressão e temperatura, contém o mesmo número de moléculas. Então, o que nós podemos concluir? Que nas mesmas condições de temperatura e pressão, o volume ocupado por N mols de um gás qualquer é igual a N vezes o volume ocupado por um mol desse gás. Ou seja, um mol de gás vai ocupar um volume, 2 mols, 2 volumes, e assim sucessivamente. Então, ele pegou e achou outra equação, que é o quê? V, volume, igual a N vezes R vezes T sobre P. Onde eu tenho o quê? Pressão vezes o volume,
igual a quantidade de matéria vezes a constante vezes a temperatura. Então, mas quem é essa quantidade de matéria aqui? Quem é esse N? O N, como vocês já viram anteriormente, acredito que lá no primeiro ano, vai ser a massa em gramas sobre a massa molar. Então, a massa em gramas representada por N minúsculo e a massa molar, que é a massa que a gente encontra lá na tabela periódica, representada pelo M maiúsculo. Assim, nós podemos formar a equação de Clapeyron, que é o quê? Pressão vezes volume igual a quantidade de matéria vezes a constante vezes a temperatura. Ou eu posso utilizar essa outra, onde ele substitui a quantidade de matéria por massa sobre massa molar. Certo? Então, quando a questão trouxer o valor da quantidade de matéria, você utiliza essa daqui. Quando a questão trouxer ou pedir o valor da massa, você vai utilizar essa equação. Mas quem é que vai ser R? Então, R vai ser uma constante, certo? Então, se é uma constante, nós vamos ter aqui o valor já dela tabelado. Então, R pode ser vários valores diferentes. Nas condições normais de temperatura e pressão, nós temos alguns valores aceitos. Então, que valores são esses? O R ele pode ser 0,082 para quem? Para a pressão em atm, o volume em litros, quantidade de matéria em mols e a temperatura em Kelvin. Então, quando eu tiver a pressão, o volume, quantidade de matéria e temperatura nessas unidades medidas, o R vai ser 0,082. Agora, se eu tiver outra unidade de medida, como por exemplo aqui, onde eu tenho R igual a 62,3. Por que o valor do R mudou? Porque aqui, ó, observem que a unidade de medida da pressão ela mudou. Aqui é milímetro de mercúrio, por isso que o valor dela mudou. Então, o R ele só vai mudar quando eu mudar as unidades de medida. Mas geralmente nós utilizamos esse R aqui, certo? Geralmente nós utilizamos 0,082. Então, quando é que R vai ser igual a 0,082? Quando a pressão estiver em atm, o volume estiver em litros, a quantidade de matéria em mol e a temperatura em Kelvin. R igual a 0,082. Então, vamos fazer aqui uma questão como exemplo. Vamos fazer a questão 25, que ela não foi passada na atividade. As pesquisas sobre materiais utilizados em equipamentos esportivos são direcionadas em função dos mais diversos fatores. No ciclismo, por exemplo, é sempre desejável minimizar o peso das bicicletas para que se alcance o melhor desempenho do ciclista. Dentre muitas das alternativas a ser utilizadas seriam inflar os pneus das bicicletas com gás hélio, por ser bastante leve e inerte à combustão. Então, a massa de hélio necessária para inflar um pneu de 0,4 litros de volume, então volume 0,4 litros, com pressão igual a 6,11 atm, a 25 graus Celsius seria. Deixa eu só olhar o tempo. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o volume, questão 25. Nós temos o volume, que é igual, deixa eu botar pra cá, a 0,4 litros. Nós temos a pressão, que é igual a 6,11
6,11 atm. Nós temos a temperatura, que é igual a 25 graus Celsius. Vamos logo transformar a temperatura em Kelvin, que nós vamos precisar dela em Kelvin. 25 mais 273, que vai dar 298 Kelvin. Temos o que mais? Nós temos a constante, que é quem? 0,082. Por quê? Volume em litros, pressão em atm, temperatura em Kelvin. Nós temos massa molar de quem? Do gás hélio. Então, vocês podem procurar essa massa molar lá na tabela periódica, que tem lá no final do livro de vocês. A massa molar do hélio, que é um gás nobre, é o primeiro elementozinho da última formiga, é igual a 4. E vamos procurar a massa dessa substância. Qual a fórmula nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar a equação de Clapeyron. P vezes V igual a massa sobre a massa molar vezes R vezes T. Substituindo os valores, eu tenho 6,11 vezes 0,4 igual a massa sobre a massa molar, que é 4, vezes 0,082, vezes a temperatura, que é 298. Então, 6,11 vezes 0,4 6,11 vezes 0,4, 2,44, igual a m sobre 4 vezes, vamos fazer 0,082 vezes 298, 24,4. Aí vai ficar 24,4m, 24,4m igual a 2,44 vezes 4. 9,76. M igual a 9,76 dividido por 24,4. M igual a 0,4. Então, a massa é igual a 0,4 com a unidade de medida, gramas. Então, podemos ver aqui, alternativa certa é a alternativa A. Então, gente, essa foi nossa aula de hoje. Nós finalizamos o capítulo, que no caso é o capítulo 1. A nossa próxima aula será na quinta-feira. Então, na quinta-feira a aula será ao vivo pelo Google Meet. Eu acredito que a maioria de vocês já conhecem e já utilizam essa ferramenta, porque alguns professores já vêm utilizando ela durante a aula. E eu espero vocês na próxima aula, que vai ser na quinta-feira, mesmo horário, lá no horáriozinho que vocês têm, ao vivo, certo? Então, o que nós vamos fazer nessa aula? Nessa aula, nós vamos fazer a correção da primeira atividade. Então, correção. Se é a correção, isso quer dizer que vocês já precisam ter respondido essa atividade.
Então, como eu encerrei o capítulo hoje, já vai dar para vocês responderem tranquilamente todas as questões. E na quinta-feira a gente inicia essa correção. Eu acredito que não dê tempo de corrigir todos, porque são muitas questões. Mas a gente vai corrigir o que dá tempo, certo? Então, a nossa próxima aula na quinta-feira vai ser ao vivo para a correção da atividade, certo? Tenham um bom dia.